A gente volta a falar da carta das entidades de diversos setores da economia brasileira que apoiam a aprovação da PEC alternativa ao fim da escala 6 por 1. E para repercutir este assunto, falamos agora com Ricardo Alban, que é presidente da CNI. Ricardo, obrigado pela participação conosco, por ter aceito o nosso convite. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Gabriel. Para nós que é uma grande oportunidade podermos sermos ainda mais claros e transmitir mais o que nós imaginamos, o que nós pensamos, o que nós gostaríamos para o nosso Brasil. Vocês primeiro imaginam, Ricardo, essa PEC como realmente uma alternativa ao que está sendo discutido para mudanças no mercado de trabalho ou algo complementar a essa mudança que nós estamos vendo do fim da escala 6 por 1? Porque o fim da escala 6 por 1 parece bastante maduro, já passou na Câmara dos Deputados, vai agora para Senado. A proposta que vocês apoiam, ela é complementar ou ela seria uma substituição ao que hoje está em discussão lá no Senado? Olha, se nós olharmos, Gabriel, simplesmente a proposta que veio da Câmara, como ela está per si, nós temos que falar que estamos falando em substituir mesmo, porque ela representa um retrocesso para a relação moderna, relação atual, a relação de competitividade do capital e trabalho. Capital e trabalho, eles se completam, eles não se competem, eles completam-se. E nós estamos vendo aqui um retrocesso, um caminho de volta ao que toda a economia que está buscando competitividade está fazendo. Vamos ver a Alemanha, vamos ver a Argentina, vamos ver a própria China, vamos ver o que é que realmente os Estados Unidos está fazendo na busca do tarifaço. Todos estão buscando competitividade da sua economia. E na hora que nós apresentamos aí, com esse manifesto, mais de 3 mil entidades econômicas, da atividade econômica, não é só do setor produtivo, preocupadas, nós temos que entender que isso é uma discussão que merece todo o carinho, todo o cuidado, toda a atenção e a parcimônia necessária para se encontrar a melhor solução. Em nenhum momento a atividade econômica diz que é contra a discussão, mas definitivamente, do jeito que foi feito, o texto que saiu da Câmara é algo que só vai prejudicar, não é o Brasil não, é o trabalhador. E se você me permitir um pouquinho mais de extensão nessa resposta, eu vou lhe dar números que podem ser contestados, mas que nós podemos revalidá-los, está certo? Nós temos no Brasil mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos na carteira assinada 40 milhões de trabalhadores. Desses 40 milhões de trabalhadores, cerca de 30% trabalham hoje acima de 40 horas. Estamos falando de 12 milhões de trabalhadores. Aí vamos dizer, estamos nessa PEC que saiu da Câmara, estamos beneficiando 12 milhões de trabalhadores, ou seja, 5% a 6% da população brasileira. E é um benefício ilusório. Qual é a economia, sem falar dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, das nossas vicissitudes, que em 60 dias ou 90 dias conseguem fazer uma absorção da redução de 50% do total, ou seja, de 2 horas, com mais um ano, 2 horas, sem repassar isso para o preço? Então, esse pseudo-ganho de 12 milhões de trabalhadores vão ser perdidos pelo repasse dos preços nos produtos e serviços finais. E, definitivamente, 190 a 200 milhões de habitantes vão sofrer a conta desse absurdo. Nós temos, de fato, hoje 38,4 horas médias trabalhadas. A Alemanha tem cerca de 34 para uma referência de 48. E ela está discutindo a possibilidade de aumentar o teto. Nós vimos na Argentina agora, a reforma trabalhista que eles fizeram, foi contestada na Suprema Corte deles, mas que a maior parte foi aprovada. Nós tivemos no Chile há 2 anos atrás, onde o Chile reduziu a carga horária com ímpeto, com esses mesmos argumentos que estamos falando hoje, e na verdade o que aconteceu com o Chile? A inflação aumentou, a informalidade aumentou, o desemprego aumentou, e o governo que patrocinou, obviamente não no momento eleitoral tão iminente, perdeu as eleições. Nós vamos ter, pós-eleições, um repasse dos preços, se isso for feito ou aprovado pelo Senado, do jeito que veio da Câmara. Mas nós estamos muito esperançosos com o equilíbrio do Senado, com a parcimônia do Senado, não que ele aprove ou desaprove, mas que essa discussão seja estendida sem as pressões eleitorais ou oportunistas de um momento eleitoral. Com a PEC apresentada agora, ou com a PEC que veio da Câmara, para que a gente encontre o melhor caminho negociado. É assim que é a atividade econômica moderna. Agora, Ricardo,
A gente está falando sobre efeitos desta proposta de fim da escala 6 por 1 monitorados por vocês. Quando a gente fala de efeitos desta flexibilização do trabalho no Brasil, a gente poderia colocar na oposição essa é a opinião de vocês de que isso ajudaria a aumentar a produtividade no país e como isso atende ou não o interesse dos trabalhadores e também da indústria, do setor de comércio, do setor de agronegócio. Qual é a postura de vocês para a defesa deste texto alternativo? Olha, dessa nova, nós entendemos que sim, mas ninguém aqui quer ser professor da verdade, nem muito menos impor uma regra. O que nós queremos é discutir com todas as variáveis que envolvem essa decisão. Um grande ponto que nós podemos dizer é o seguinte: o que é que realmente o trabalhador precisa no Brasil? Renda. Renda. Não é questão de trabalhar menos ganhando a mesma coisa, renda. O que aconteceu no Chile? Aumentou da informalidade por quê? Porque se foi atrás de renda. A busca da informalidade leva a uma série de consequências dentro da economia para um país que tem sérias dificuldades no equilíbrio fiscal. Então, não precisamos dizer mais nada. O que pode acontecer é representar isso para o INSS, e o que pode representar isso para o emprego formal, e o que pode representar isso também, obviamente, para a inflação. Isso é quase que precificado. Nós temos hoje, por que nós temos 38,4? Porque a negociação coletiva ela já permite. Hoje a negociação, o negociado sobre o legislado é uma vitória da economia moderna. Não é do empresário moderno, não é da economia moderna que nós temos aqui. E cada vez mais que você for discutir com o trabalhador a flexibilidade de horas, aquele que quer trabalhar 10 horas por dia, vai trabalhar 10 horas por dia e vai ser remunerado proporcionalmente. É óbvio que nós entendemos que é bom que se tenha mais tempo para o lazer, mais tempo para a cultura, mais tempo para a família. Mas me diga uma coisa, Gabriel, onde é que se perde mais tempo o trabalhador? Não é na locomoção do seu trabalho, na estrutura de transportes urbanos. Onde é que o trabalhador perde mais tempo? Não é em segurança quando ele sai ou vai para casa, que ele tem um horário para passar em determinados locais? Poxa, vamos ser realistas, vamos ser justos com a nossa própria população. Vamos permitir que esse Brasil conquiste algo que nós estamos desejando há décadas, há gerações, de ser aquele país do futuro. Mas nós só construímos um futuro fazendo o presente. E é isso que nós queremos fazer, de maneira equilibrada. Volto a dizer, nós não somos contra a discussão. O que nós não podemos aceitar é mais um custo Brasil por circunstâncias eleitorais. Isso não faz sentido. Agora, dois fenômenos interessantíssimos que a gente observou desde a última reforma trabalhista e até mais recentemente depois da pandemia. Primeiro, pejotização, trabalhadores optando por serem prestadores de serviço no lugar de serem trabalhadores contratados em alguns setores da economia. E segundo, a tal da uberização ou appificação, a criação de aplicativos para prestação de serviço. Essa flexibilização, na tua visão, ajudaria a formalizar essa parcela que acabou sendo empurrada ou para os aplicativos de prestação de serviço ou para esse modelo PJ de contratações? Ter mais flexibilidade ajuda a trazer mais trabalhadores, talvez, para o setor formal da economia brasileira? Muito fácil de responder essa pergunta. Hoje, o que nós mais encontramos, nós temos um verdadeiro exército de possíveis trabalhadores que estão nos benefícios sociais. Eles, obviamente, como todo e qualquer cidadão, quer aumentar sua renda. O que é que acontece hoje? Muitas pessoas demandam querendo trabalhar na informalidade, porque o que eles querem é aumentar a renda. A uberização ou os serviços terceirizados, digamos assim, os PJs, nada mais é do que uma forma de encontrar uma renda maior, com menos custo, com menos ônus. Na hora que nós estamos falando de PJ, é para viabilizar muito mais determinadas relações de capital e trabalho que ficariam onerosas e perderiam competitividade se elas fossem exercidas pela sempre CLT. Mas isso é uma conquista. Eu não vejo ninguém que está nos PJs reclamando dessa situação, muito menos. Eu não vejo o pessoal da uberização, como se chama, pode ter um problema ou outro, questão de alguma regulamentação, mas não se pode engessar. Toda a economia. Nós temos um grande exemplo, o como a China chegou aonde chegou hoje. Não foi com a relativa democratização de toda a estrutura de capital dela, não só de abertura de capital, nós temos muitos setores privados próprios chineses, acabei de chegar da China, mas também na flexibilidade de se trabalhar o quanto se fosse necessário. Nós já estamos superando um pouco daquela fase que dizia que a China tinha o preço que tinha dos produtos porque tinha uma mão de obra muito barata. Isso já se passou muito. Ela tem o que tem hoje, porque tem uma produtividade impressionante,
tem uma escala fantástica e desenvolveu tecnologia própria que consegue agregar valor aos seus produtos. Ricardo Alban, presidente da CNI, obrigado pela participação conosco, por ter aceito o nosso convite, trazer a posição da Confederação aqui sobre este assunto. Até uma próxima. Ótima tarde a você e toda a equipe. Eu que agradeço, Gabriel. Uma boa tarde, amigo. Valeu.